Antes da boca se abrir, o corpo já estava falando. Antes da mente formular um pensamento, a pele estremecia. Antes de você pedir ajuda, a pressão na testa, o peso nos ombros, o aperto no peito já estavam ali, silenciosos, constantes, espirituais. Porque o corpo do escolhido sente primeiro. Ele capta o que a alma ainda tenta entender. Ele grita quando a alma não consegue mais sussurrar. Você sente um aperto na testa, como se algo invisível tentasse te impedir de enxergar. Um peso nos ombros, como se carregasse uma responsabilidade que não é só sua. Um sufoco no peito, como se a alma estivesse presa em um campo de batalha sem linguagem. E ninguém entende. Porque não aparece em exames. Porque não tem nome médico. Porque só quem vive no espírito sabe. Isso não é físico, é espiritual. Esses sintomas se intensificam quando você se recolhe, quando busca a Deus, quando se cala para ouvir. É nesses momentos que portais se abrem, que códigos se movimentam, e o seu corpo, sensível como um altar vivo, começa a reagir. Ele sente quando o mundo espiritual se aproxima, seja luz ou sombra. E ele não mente, ele não silencia, ele avisa. O que parece ansiedade, na verdade, é energia espiritual tentando entrar ou sair. Uma guerra invisível entre o que o céu quer ativar e o que o inferno quer impedir. Seu corpo vibra, estremece, adoece, porque a alma está sendo comprimida por realidades que não foram discernidas ainda. A pressão não vem do mundo exterior, vem do campo invisível que tenta dominar o seu interior. A carne se curva espiritualmente. Mesmo quando a mente diz que está tudo bem, o corpo mostra a verdade oculta. O corpo sente onde há mentira, onde há sombra, onde há manipulação. Ele treme quando algo está errado, mesmo que o ambiente pareça em paz. Ele geme quando a alma está sobrecarregada, mesmo quando o sorriso tenta esconder. E quando você carrega a luz, o corpo sente onde está a sombra. Ele reage, ele estremece, ele aperta. Porque a luz dentro de você reconhece o lugar onde o Espírito de Deus não habita mais. O peso não é castigo, é radar, é discernimento. Dor sem causa física é muitas vezes a tradução vibracional de uma opressão espiritual. E quando o Espírito Santo está te despertando, ele usa o corpo para te chamar. Porque você não pode mais fingir que não sentiu. Porque agora você sente. Porque agora você foi ativado. A carne sente porque o espírito está desperto. E o espírito usa o corpo como instrumento de discernimento. O que seu corpo está gritando hoje é o que sua missão vai libertar amanhã. Você sente aquele peso entre os olhos. Uma pressão constante, como se algo invisível estivesse pressionando o centro da sua testa. Não é dor de cabeça comum. Não é cansaço visual. É como se o céu estivesse tocando um lugar específico. Um lugar que não é apenas físico, é espiritual. Esse ponto entre os olhos, conhecido por muitos como o centro do discernimento, é onde Deus libera visão interior. É onde o Espírito toca quando quer que você veja além do óbvio. Quando Ele quer abrir seus olhos para o invisível, para os enganos ocultos, para as armadilhas disfarçadas. A pressão na testa é um sinal. A revelação está chegando. Se isso acontece durante a oração, no silêncio, ou logo após clamar por respostas, saiba, é o mundo espiritual tocando a sua visão. Você pode até estar sorrindo por fora, mas por dentro está lutando para continuar. Você tem orado, você tem se calado, você tem sentido coisas que não sabe explicar e tem carregado uma solidão que ninguém ao seu redor parece perceber. Eu entendo, porque muitos que estão aqui também carregam isso. Comenta aqui se essa palavra falou com você. Deixa seu pedido de oração. E se ainda não faz parte do canal, se inscreve. Porque aqui você não precisa fingir que está bem. Aqui, a gente sente junto. Deus está dizendo, preste atenção. Algo está diante de você e precisa ser discernido, não apenas olhado. A visão espiritual não vem pelos olhos naturais. Ela desce pela presença. Mas ao mesmo tempo em que o céu tenta abrir, as trevas tentam fechar. O peso que você sente pode ser o conflito entre duas forças. Uma tentando ativar sua percepção divina e outra tentando ofuscar, confundir, paralisar. Por isso dói, por isso aperta,
Por isso você sente aquele incômodo que parece pequeno, mas não vai embora. Sua testa carrega o selo dos despertos, e o inimigo sabe disso. Ele tenta cansar sua mente, ofuscar sua clareza, lançar dúvidas no campo mental para impedir que a revelação chegue. Mas toda dor é prova de que algo está sendo tocado. E no caso da testa, é sua visão espiritual que está em processo de ativação. Às vezes, é o próprio Espírito Santo comprimindo esse campo para esvaziar o excesso humano, a lógica, o medo, a ansiedade, e liberar espaço para o divino. Ele pressiona para limpar. Ele toca para liberar. Ele pesa para depois entregar. Quando a testa dói, não é motivo para medo, é motivo para silêncio e oração. Você está sendo preparado para ver. E ver espiritualmente é carga pesada, por isso seu corpo sente. Mas depois da pressão, vem a revelação. O céu está abrindo seus olhos, e a testa que pesa hoje vai brilhar com clareza amanhã. Você acorda com uma dor estranha nos ombros. Não levantou peso, não dormiu mal, mas a sensação é de estar carregando algo que o corpo não aguenta. É como se o mundo tivesse deitado sobre suas costas durante a noite, e de certa forma, deitou mesmo, porque o ombro do escolhido é onde a carga espiritual tenta. Sabe quando você sente que tem algo diferente em você, mas nunca soube exatamente o que era? Foi por isso que eu criei o Caminho dos Escolhidos. É um curso dividido em 5 módulos espirituais, que vai te ajudar a entender o que carrega, como se proteger energeticamente e como finalmente viver o propósito que o céu desenhou para sua vida. Você ainda recebe meditações noturnas, rituais, PDFs e entra no grupo fechado dos selados, onde você vai perceber que nunca esteve sozinho. E só um detalhe importante. Se você já comprou o meu audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual, pode usar o cupom O Segredo Espiritual e ganha 33% de desconto no curso. Mas se ainda não comprou, ao adquirir o curso você também recebe 33% de desconto no audiolivro depois. Tudo isso para facilitar o que é espiritual e permitir que você desperte por completo. Se alojar quando a alma se torna intercessora. A dor nos ombros é o sintoma clássico de quem está absorvendo peso espiritual. E o mais preocupante, geralmente esse peso nem é seu. Você conversa com alguém, escuta um desabafo, entra num ambiente e sai mais pesado do que entrou. A outra pessoa sai leve, você sai exausto, porque o seu campo espiritual puxou a carga dela e não soube soltar. O ombro dói quando a alma se curva. Quando você diz sim demais, absorve demais, se responsabiliza demais. O corpo começa a gritar. Você está ultrapassando o limite espiritual. E a dor vem como sinal de que há algo errado. Você está segurando mais do que Deus mandou carregar. Cansaço constante, rigidez, tensão crônica. Sintomas espirituais disfarçados de problemas posturais. Mas não é a postura física que está errada. É a postura espiritual que está desequilibrada. E Deus começa a te alertar. Você não é depósito de dor alheia. Você é canal de libertação. E canal não retém. Intercessores sentem isso de forma ainda mais intensa. Antes mesmo da batalha começar, os ombros pesam. O corpo avisa que o espírito já entrou em guerra. E você só entende depois que a oração acaba. Porque quem foi escolhido para carregar alívio, primeiro sente a pressão do ambiente, mas Deus também avisa. Você não foi criado para carregar tudo. Há pesos que precisam ser devolvidos. Há fardos que não são cruz. E há dores que, se mantidas, te adoecem. O ombro espiritual tem limite, e quando você tenta salvar os outros esquecendo de si mesmo, ele paralisa. Ele te trava para te proteger. Quando isso acontecer, ore. Pai, me mostra o que é meu e o que é transferência. Me ensina a interceder sem adoecer. Me fortalece para curar e não para absorver. Você foi separado para aliviar, não para acumular. Foi escolhido para curar, não para carregar. E o ombro que hoje dói, amanhã será o lugar de onde o céu vai levantar sua autoridade. Não tem causa médica. O coração aperta, a respiração encurta, e você sente como se estivesse carregando algo que não cabe dentro do peito. Mas não é ansiedade comum. Não é angústia natural.
É o espírito tentando respirar no meio de um campo espiritual carregado. É a alma se debatendo por dentro, buscando espaço para se alinhar com o alto. O aperto no peito sem razão clara é sinal de que o espírito está sob ataque, ou saturado de pressão emocional invisível. É quando você absorveu demais, se calou demais, aguentou demais, e agora o campo cardíaco começa a colapsar. O coração sente. Ele é o centro da sua sensibilidade espiritual, e ele fala quando a alma se cala. Ambientes pesados, palavras negativas, emoções guardadas. Tudo isso se acumula no peito como se fosse uma nuvem densa, e o corpo reage, porque o espiritual que não é liberado apodrece em silêncio. E o resultado é esse sufoco, esse cansaço, esse vazio apertado que não tem explicação humana. A fé quer crescer, mas o peso tenta esmagar. Você quer orar, mas sente o ar travar. Você quer confiar, mas algo empurra a esperança para fora. Esse conflito é espiritual. É o inimigo tentando paralisar seu centro emocional. Porque quando o coração se fecha, a boca se cala. E quando a oração cessa, a opressão vence. Mas o coração espiritual sente o que os olhos não veem. Ele avisa quando algo não está certo. Ele pulsa diferente quando há perigo disfarçado. Ele pesa quando a alma está presa. E às vezes o próprio Deus usa esse aperto como freio. Ele impede através do peso que você entre em caminhos que te destruirão. O inimigo tenta cortar seu fôlego, tenta apertar sua oração. Mas quando você insiste, mesmo com dor, o peso começa a quebrar. Quando você põe a mão sobre o peito e diz, aqui só reina a presença de Deus, você está reclamando o território espiritual. Está reabrindo o espaço da fé. O sufoco é sinal de que algo precisa ser liberado. Pode ser choro, pode ser perdão, pode ser silêncio, pode ser grito, mas precisa sair. Porque o Espírito Santo não habita em prisões internas. Ele precisa de espaço, e o coração precisa de alívio. Quando o coração se liberta, o corpo todo encontra alívio. O peso some, a respiração volta, a paz retorna, e o peito que antes doía, agora pulsa como tambor da presença. Você não estava sufocado, estava sendo chamado. E agora que você entendeu, o ar vai voltar, e o céu vai descer. Você sente o corpo pesar, a mente trava, a vontade de deitar e não levantar domina. E a pergunta surge, será que é só cansaço? Mas o Espírito responde, nem todo peso vem da carne, muitos vêm do invisível. E quando você aprende a discernir entre o físico e o espiritual, sua jornada se transforma. Porque quem reconhece o tipo de dor, sabe como vencê-la. Se a dor aparece logo após oração, jejum ou adoração, não é esgotamento, é reação espiritual. O corpo responde ao mover. O mundo invisível se agita quando você toca o céu. E muitas vezes, o inimigo libera pressões para tentar silenciar sua busca. Mas o corpo fala, e o que fala é batalha. Tem algo que mexe dentro de você quando ouve certas palavras. Não é emocional, não é psicológico, é espiritual. É como se você já tivesse ouvido isso antes, mesmo que não entenda como. O espírito reconhece o que a mente ainda tenta racionalizar. Se isso tocou você, comenta aqui embaixo. Eu reconheço. E se quiser, pede oração. Alguém vai orar por você. E se ainda não se inscreveu, talvez esse seja o momento de aceitar que o chamado já começou e que você não está aqui por acaso. O cansaço físico melhora com descanso. O espiritual, só com intercessão, adoração ou lágrimas. Se dormir não resolve, se o banho não alivia, se o tempo não cura, então a dor não vem da matéria. Vem do espírito sendo tocado, tensionado, testado. E só o céu tem a chave do alívio. Quando você sente alívio imediato após orar ou chorar, é porque a dor não era sua, era carga vibracional sendo liberada. A opressão foi quebrada. A oração devolveu ao invisível o que não pertencia a você. O choro naquele momento não foi fraqueza, foi limpeza. Foi guerra vencida em silêncio. Se a dor surge sempre que entra em certos ambientes ou encontra certas pessoas, o corpo está te alertando espiritualmente. Ele sente o que a mente não nota. O campo se fecha, a nuca endurece, o ar pesa,
A energia muda. Não é coincidência. É sensibilidade ativada. Quando nenhum exame mostra alteração, mas o peso continua, é sinal de que a raiz está no invisível. A medicina toca a carne. O espírito toca o que os olhos não veem. E há dores que só desaparecem quando a alma é liberta. O cansaço espiritual é seletivo. Ele aparece em situações específicas e some quando você se afasta. Há lugares que te drenam, pessoas que te sugam, temas que te afundam. E o corpo responde como bússola sagrada, dizendo: esse território não é teu. O físico te limita, mas o espiritual te desperta. Quando você aprende a ouvir o que seu corpo está dizendo, com discernimento e presença, o céu começa a te instruir diretamente. O espírito encontra um templo disponível. E a dor, que antes te confundia, vira linguagem clara de guerra e revelação. Você não está fraco, está sendo afiado. Não está doente, está sendo treinado. E o que parece cansaço é um chamado para subir. Quem sente, discerne. E quem discerne, vence. Você já entendeu que não é apenas cansaço, que nem toda dor vem da carne. Que o peso na testa, nos ombros ou no peito é uma mensagem. Um código do céu pedindo resposta. Agora, o que você faz com isso? Como reage quando o invisível se manifesta no corpo? O escolhido não foge. Ele se posiciona. Ele ora. Ele se levanta. Quando sentir o peso, não fuja. Ore com autoridade. Não aceite como normal. Não trate como costume. Diga com firmeza: Senhor, revela o que estou sentindo e quebra essa carga agora. A oração é espada. É código reverso. É devolução de carga. Quando o céu ouve sua voz, o campo espiritual se movimenta. Unja sua testa, seus ombros e seu coração. O azeite consagrado é mais do que óleo. É marca. É separação. É blindagem. Ao ungir, declare: essa área é território sagrado. Nenhuma opressão permanecerá onde o Espírito Santo reina. O toque do óleo muda a atmosfera, dentro e fora. Respire profundamente. O fôlego é sopro de Deus. E quando você respira com intenção, você limpa. Você desbloqueia. Você movimenta o que estava preso. 3 respirações conscientes, com fé, podem dissolver camadas de pressão que a alma carregava há dias. Declare em voz alta: eu não carrego o que não é meu. Eu devolvo no invisível o que não pertence à minha missão. Fale com autoridade. O mundo espiritual precisa ouvir sua decisão. Você não é depósito, você é canal. Recite Salmos, o 23º, o 91º, o 139. A palavra tem som, vibração, frequência. Este não é apenas mais um convite, é um chamado. E ele está ecoando agora dentro da sua alma. O céu está separando os seus guerreiros. As portas estão abertas, mas não por muito tempo. O caminho dos escolhidos está ativo, e quem ouve, responde. Quem sente, se posiciona. Clique no link fixado agora, entre para os selados, e caminhe na direção da missão que só você pode cumprir. Não adie o que o céu já decretou. Seu destino está te esperando. Quando lida com fé, ela não apenas protege, ela limpa, ela sela. Ela levanta muralhas invisíveis ao redor do seu corpo e alma. Não ignore os sintomas, cada dor tem uma origem espiritual, cada peso tem uma mensagem. Não tape o grito do corpo com distrações. Escute, honre, reaja, beba água com consciência, ore sobre ela. Peça limpeza, leveza, purificação. A água consagrada se torna canal de cura. Seu corpo reconhece quando o céu desce até o copo. Se possível, se isole. O silêncio é altar. Muitos pesos são quebrados não com barulho, mas com solitude. O Espírito fala onde a distração cala. Depois da oração, se movimente. Caminhe, dance, estique os braços. Mova o corpo e libere a energia. Você não é estático, você é fluxo. E por fim, declare nos comentários: eu libero a carga espiritual e recebo alívio do céu. Porque o ato de escrever no físico é confirmação no espiritual. E quem confirma com fé, recebe resposta em alívio. O céu está esperando sua reação. E quando você age com fé, o peso se desfaz.
A pressão se retira e o espírito encontra um templo leve, limpo e pronto para ser usado. A dor passa, o peso sai, o sufoco vai embora, mas algo permanece. Não é mais o incômodo, é a consciência. Agora você entende o que antes apenas sentia, o que antes te paralisava, agora te prepara. Porque o corpo sofreu, mas o espírito aprendeu. E o que fica depois da pressão é sabedoria espiritual. Quando o peso desaparece, você sente uma leveza estranha, como se algo tivesse sido arrancado, quebrado, dissolvido. O corpo responde com alívio, mas a alma entende que aquilo não era só dor, era código, era batalha, era treinamento. E o céu venceu. Os sonhos voltam com mais nitidez, a sensibilidade se acende. Você começa a ver sinais. Tem dores que você viveu que ninguém viu. Você chorou sem plateia. Você caiu de joelhos em silêncio. E mesmo sem entender, continuou. Esse tipo de dor não é em vão. Ela forja os escolhidos. Se essa mensagem falou com sua história, comenta. Essa dor tem propósito. Deixa seu pedido de oração nos comentários. E se puder, ore por alguém que esteja pedindo também. Aqui não tem aplauso, mas tem presença. Se inscreve, porque aqui a dor vira chamada e o silêncio vira testemunho. Em tudo. Vozes, rostos, ambientes, agora tudo fala com você. Porque o canal foi desobstruído. A dor limpou, a carga abriu espaço. E o espírito começou a fluir com mais liberdade. A sensibilidade não some, ela amadurece. O que antes te feria, agora só te alerta. O que antes era peso, agora é radar. Você se tornou alguém que sente e entende. Alguém que percebe o ambiente sem absorver. Alguém que foi esvaziado para ser cheio com discernimento. Você começa a perceber antes de tocar, antes de conversar, antes de decidir. O radar está calibrado, o corpo vibra com sabedoria. Agora você sabe, quando o ambiente pesa, você ora. Quando o peito aperta, você discerne. Quando a testa pulsa, você se alinha. A dor te ensinou a ouvir o céu com o corpo. E mais do que percepção, o que você ganhou foi autoridade. Porque quem vence o próprio peso carrega unção sobre ele. O que antes te oprimia, agora te obedece. O que antes te quebrava, agora te serve como sinal. Você passou pelo teste da opressão silenciosa e saiu aprovado. A sabedoria se instala, a presença se firma. O corpo para de gritar porque a alma aprendeu a falar. E agora, você se torna canal de alívio para os outros. Aqueles que ainda não entendem o peso que carregam vão encontrar em você uma voz, um toque, um espelho. A dor cessa, mas a consciência permanece. E quem foi marcado pela carga, agora carrega cura. O céu permitiu o peso para te dar autoridade sobre ele. Você não é mais vítima, você é resposta. Tudo o que você sentiu não foi em vão. A testa pesando, os ombros travando, o peito apertando. Cada sintoma era um grito espiritual. O céu estava tentando alcançar você pela carne, porque sua alma estava sendo ativada em silêncio. Agora você sabe, você não é frágil. Você é sensível ao invisível. E isso é dom, não fraqueza. Quando a testa pesa, é o discernimento despertando. Quando o ombro dói, é sinal de que você carregou além do limite. Quando o peito aperta, é o espírito pedindo ar para respirar no meio da guerra. A dor é linguagem. E os escolhidos são treinados para ouvir com a pele o que o céu fala sem som. Quanto mais sensível você se torna, mais responsabilidade o céu deposita sobre seus ombros. Não porque ele quer te sobrecarregar, mas porque sabe que você sente para proteger, guia para libertar, carrega para curar. O toque que paralisa outros em você se transforma em direção. Quem sente muito, cura muito. O espírito está usando sua sensibilidade como ponte, como libertação, como alívio. Aquilo que doía tanto agora se transforma em sabedoria. Aquilo que te travava agora te consagra. Você foi ativado para ser resposta onde antes era silêncio. A dor não foi castigo. Foi treino, pressão que molda, chave que gira por dentro. Você foi esculpido no invisível para suportar glórias que o mundo não entende. O corpo suportou, a alma resistiu, o espírito despertou. E agora,
Você está pronto. Você foi preparado para algo maior. A carga que você sentiu foi só o anúncio de que uma nova estação espiritual havia começado. Agora você é casa limpa, templo alinhado, canal ativado. O céu pode te usar sem medo, porque você aprendeu a discernir até pela dor. E por isso, levante-se. Unja-se. Declare com autoridade: o que eu sentia como dor, agora eu reconheço como chamado. Porque é isso que era o tempo todo, o céu tocando seu corpo, para entregar à sua alma o selo de quem foi ativado por dentro.